dizer, há ou não há desordens neste templo que precisam ser corrigidas e algumas coisas urgentemente? Verdade ou não é? Ninguém de nós pode levantar o dedo contra os outros, até mesmo contra esta ou aquela igreja, contra esta ou aquela situação, porque a desordem começa em que templo? Gostei que vocês falaram em nós, né? Neste templo aqui, começa em mim, a começar em mim, a começar em mim. Mas também, há coisas que precisam mudar na sua casa. Precisam ou não precisam? Precisam. E há situações graves e urgentes que precisam mudar na sua casa. E muitas vezes você não tem coragem de fazê-las mudar. Ou você não sabe o jeito. Talvez você até mesmo chore porque não sabe. Meu irmão, minha irmã, é preciso ouvir o Senhor. É preciso aprender a ouvir o Senhor para, na orientação do Senhor, receber também a coragem do Senhor e na coragem do Senhor enfrentar para que as coisas se renovem. Até mesmo o que é o importante, aprendendo a ouvir o Senhor e daí aprendendo a falar ao Senhor, como fez Jesus naquela madrugada. A tarde anterior foi um sucesso, porque ele curou a sogra de Pedro, que era conhecidíssimo e morava na frente da sinagoga. Está mostrado aí, mas quem já teve a graça de ir à Terra Santa, e quando você tiver a graça de ir à Terra Santa, você vai ver lá em Cafarnaum, a sinagoga e logo na frente, a casa de Pedro, onde hoje se construiu uma igreja belíssima, e os restos da sinagoga estão ali, praticamente na frente. Então, era um ponto maravilhoso. E quando Jesus fez aquele milagre, o povo inteiro da cidade, como disse o Evangelho, foi para a porta da casa de Pedro. E Jesus fez inúmeros milagres naquela tarde, entrando pela noite. Na madrugada seguinte, lá estava Jesus com o Pai, para ouvir o Pai e para falar ao Pai. De modo que quando os apóstolos chegaram, querendo levar Jesus, porque já havia gente para valer na frente da casa de Pedro, esperando que Jesus voltasse para curar, Jesus disse, não, nós vamos para outras cidades. Ele não quis o sucesso. Ele quis cumprir a vontade de Deus, e a vontade de Deus era essa. Já tinha feito a sua parte ali na frente da casa de Pedro. E os que vieram naquele dia podiam ver os milagres que ele já tinha operado no dia anterior. E bastava. Jesus não era um milagreiro. Jesus anunciava a boa nova. Mas, como ele mesmo explica depois, e manda os apóstolos fazer assim, e manda a nós fazermos assim, fazer com que a dobradinha aconteça. A pregação da palavra, a evangelização e as curas, os milagres, os sinais, os prodígios. Então Jesus vai à frente para outros lugares para realizar a sua missão e não está interessado em sucessos. Eu e você, para pôr em ordem a sua casa, precisamos aprender a ouvir o Senhor. E muitas vezes vai ter que ser de madrugada ou bem de noite. Depois que todo mundo foi dormir. Porque você percebe, né? Às vezes em casa é muito difícil. As senhoras que, graças a Deus, podem, depois do almoço, depois de arrumar a cozinha e tal, ter um tempo ali, naquele começo de tarde. Mas muitas nem isso têm. Ou elas se levantam muito cedo, antes que os filhos comecem a acordar e a levantar, para poder rezar e estar com o Senhor, ou então esperar que todo mundo vá para a cama, para depois, e não é somente senhoras. São homens, são jovens, e nós precisamos ter essa coragem de dar tempo e dar ambiente para podermos aprender a ouvir o Senhor e nós também falarmos ao Senhor e entrarmos em ação. Para finalizar, está aqui um exemplo maravilhoso de pessoas que ouviram
o Senhor. A partir do diácono, que já sendo casado, e bem casado, eu conheço muito bem a família de vocês. Até tive a graça de várias vezes estar na casa de vocês. Acompanhei e segui desde os tempos que você nem pensava em ser diácono, né? Mas vocês ouviram a palavra do Senhor e você teve a coragem de dar o seu marido para Deus. Porque eu vejo hoje, né? Ele não para o dia inteiro, não é? Ele é ativíssimo. É como se ele estivesse trabalhando não somente 8 horas num serviço como ele fez, já está aposentado hoje, graças a Deus, né? Mas daí ele não tem nem horário marcado, né? É de manhã, é de tarde, é de noite, e quando precisa, de madrugada também, não tem hora, não é verdade, diácono Getúlio? Então, a partir do diácono, sua esposa, sua família, vocês outros que ouviram a palavra do Senhor. Veja que jovens estão diante de vocês. Inclusive, bonitos. Cada um dentro da sua beleza, bonitos. Não são de jogar fora, não. Poderiam ser muito bem-sucedidos. Inclusive, eu também sei, eles saíram muito bem nos estudos, cada um do seu jeito, cada um na sua maneira própria. Poderiam ser muito bem-sucedidos na vida, mas eles ouviram o Senhor, fizeram como os apóstolos, deixaram tudo e hoje são sacerdotes. E nós estamos dizendo, e eu especialmente estou dizendo a vocês, aprendam a ouvir o Senhor, para que nenhum de vocês seja como Eli, e muito menos como Ofni e Finéias. Pelo contrário, que vocês sejam o próprio zelo da casa do Senhor. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Fala, peça do fundo do coração, que tua serva escuta. pedindo mesmo, fala, Senhor. Fala-me, Senhor, que tua serva escuta. Isso no pessoal. As pessoas que estão perdidas, estão sendo cercadas pelo Senhor, que quer incutir nelas o seu Espírito Santo.